Jesus manso e humilde de coração, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião e os que se sentem seguros nas alturas da Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comem cordeiros de rebanho e novilhos do seu gado. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta semana, deste domingo, que nós recordamos hoje, quarto domingo de setembro, como também dia da Bíblia, porque é o dia que mais se aproxima, no dia 30 de setembro, que nós recordamos a memória de São Jerônimo, o grande tradutor das Sagradas Escrituras. E a liturgia de hoje vem em continuidade à leitura do Evangelho que tivemos na semana passada, no domingo passado. No domingo passado nós tivemos o Evangelho de São Lucas no capítulo 16, os primeiros versículos. Hoje nós continuamos Lucas capítulo 16. E o tema de Lucas 16 é a realidade entre os bens espirituais e os bens temporais, pobreza e riqueza. Vocês lembram que no Evangelho da semana passada se contava a história de um homem rico que tinha um administrador que era um administrador infiel e corrupto. Hoje nós encontramos um outro homem rico. No Evangelho da semana passada eu vos disse que aquele homem rico era Jesus. Um homem rico porque ele, e somente ele, possui todos os bens necessários para a humanidade. Ele é rico porque era homem e Deus. Hoje nos apresenta um outro homem rico, que não é a figura de Cristo, que não é a figura de Deus, mas de um homem que quer ser o seu próprio Deus, que quer se igualar a Deus. O homem rico do início do Evangelho do capítulo 16 é referência a Jesus. O homem rico dessa parábola de hoje é quando o homem quer o lugar que é dele, quer o lugar que é de Cristo, quer o lugar que é de Deus. Por isso este homem rico, meus irmãos, é apresentado no Evangelho de hoje como alguém que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Era um homem que esnobava daquilo que tinha e que humilhava os outros porque não tinham aquilo que ele possuía. Este homem rico, nós vamos encontrar referência a ele na primeira leitura, no livro de Amós. Amós diz que esse homem rico é como aqueles que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som da harpa, os que bebem vinho em taças, e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. O homem rico do Evangelho de hoje é aquele que é fechado nas suas próprias necessidades e que cria para a sua vida falsas necessidades. Nós vamos encontrar, meus irmãos, na nossa própria vida. Quantas vezes nós criamos falsas necessidades na nossa vida e nos comportamos como este homem rico, que quer ter algo apenas por ter, não por uma necessidade real. Quantos, meus irmãos, sacrificam a sua família, sacrificam o seu bem-estar porque precisam trabalhar mais e mais e mais para adquirirem uma meta que eles colocaram,
talvez um carro, talvez um apartamento, talvez um celular, talvez isso, talvez aquilo. Falsa necessidade que é capaz de sacrificar a sua própria vida por causa de algo que na verdade não é necessário. Este é o homem rico que é apresentado hoje e que é o contrário do homem rico que é Cristo Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos apresenta dois personagens, o homem rico e Lázaro. O versículo 19 diz assim: havia um homem rico. O versículo 20 diz: e um pobre chamado Lázaro. O que nos chama a atenção, meus irmãos, é que no Evangelho de hoje, somente o pobre tem nome. Nós não encontramos quem é o rico. Não há referência ao seu nome. Mas do pobre, Jesus se recorda e diz o seu nome. Porque Jesus, que é palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus encarnada, meus irmãos. Isso, já que hoje é dia da Bíblia, nós devemos frisar muito bem. A palavra de Deus para nós, digamos, em primeiro grau, é Cristo Jesus. Cristo é a palavra de Deus invisível. No início era a palavra, diz o Evangelho de João, a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é a palavra de Deus. A nossa religião, meus irmãos, o cristianismo, segue Cristo Jesus, palavra eterna de Deus. Nós seguimos a Cristo. E seguimos a Cristo, que também se revelou nas Sagradas Escrituras, mas nós não somos a religião do livro. Isso tem que deixarmos muito bem claro. Nós não somos a religião do livro, nós não somos a religião da Bíblia. Nós somos a religião de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da humanidade, palavra de Deus encarnada. A nossa religião é a religião de Cristo Jesus, homem e Deus. É dele, é a ele que seguimos. As Sagradas Escrituras nos falam, nos apresentam, é palavra de Deus revelada, é palavra de Deus do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, é palavra de Deus, mas não é Deus. Nós seguimos a Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso, que se revela, que se mostra. Podemos conhecer sua palavra através das Escrituras, seu pensamento, sua forma de agir, o poder da sua palavra através das Escrituras, como estamos vendo agora nessa homilia. Mas nós seguimos Cristo Jesus, Senhor nosso. E esse Jesus, meus irmãos, que falava desde os profetas, que falava através de Moisés, esse Jesus que falava através dos salmos de Davi, nos diz que o Senhor jamais se esquecerá do pobre e do infeliz. Que o Senhor se recordará do pobre, que o Senhor se lembrará do pobre. Vamos encontrar uma referência muito bela a isso no Magnífica, no Cântico da Virgem Maria, quando Maria diz: e ele se lembrou da pequenez da sua serva. Ele recordou da pequenez de sua serva. Ele recordou da pobreza da sua serva. Deus, meus irmãos, se recordará do pobre. Por isso que o rico aqui não tem nome e o pobre tem. Porque Deus se recordará do pobre. Tantas vezes, meus irmãos, nós não nos recordamos do pobre. Tantas vezes nós caminhamos nas ruas, encontramos pessoas que materialmente pobres. Claro que o Evangelho não fala somente materialmente, tá bom? Mas nós encontramos pessoas em situação de rua, desprezadas, abandonadas. E tem pessoas que nós encontramos quase todos os dias, mas nós não lembramos do seu nome. Nós nem sequer perguntamos o seu nome. Algumas vezes até ajudamos. Algumas vezes até tiramos dinheiro dos nossos bolsos, das nossas carteiras e ajudamos. Algumas vezes até damos alguma coisa para ele, mas não sabemos o seu nome. Mas Deus, meus irmãos, se recordará do pobre. Deus se recordará do infeliz. E eu vos digo, o reino dos céus é dos pobres.
e os pobres nos precederão no reino dos céus. E tantos daqueles que nós encontrarmos pelo caminho, serão eles a nos receber no céu, diz as Sagradas Escrituras. A nos receber quando chegarmos lá. Serão os pobres que dirão: sejam bem-vindos à casa do meu Pai, vosso Pai. Serão eles, recordados pelo Senhor, esquecidos por nós, a nos receber na pátria celeste. Que o Senhor, meus irmãos, se recorde de nós. O nome do pobre de hoje é Lázaro, que vem do hebraico Eleazar, ou El-Hazar, significa Deus o ajuda. O pobre, meus irmãos, é aquele que Deus ajuda. E aqui nós vamos entender o conceito de pobre que a Sagrada Escritura nos quer trazer. O pobre é aquele que Deus ajuda. Lázaro, pobre Lázaro, é aquele que Deus ajuda. O rico, meus irmãos, é aquele que não precisa da ajuda de Deus. Ele dá festas, ele é conhecido, todo mundo sabe o seu nome, todo mundo sabe para onde ele vai. Olha, aquele ali é fulano de tal, tem isso, tem aquilo. O rico é lembrado e o pobre é esquecido. Quantos pobres materialmente, são enterrados como indigentes, ninguém sabe seu nome, mas Deus lembrará deles. Deus recordará do pobre e do infeliz. O pobre é aquele que Deus ajuda, é aquele que necessita de Deus, é aquele que precisa do seu auxílio, é aquele que precisa da sua ajuda. O pobre, meus irmãos, deve ser eu e você. Porque a pobreza material não é virtuosa. Não é a pobreza que leva ninguém para o céu, meus irmãos. Como não é a riqueza que leva ninguém para o inferno. O problema do evangelho de hoje não está no ser pobre ou no ser rico. Está no que faz da sua pobreza o que faz da sua riqueza. O pobre Lázaro recebe como herança o reino dos céus, porque humilde ele foi. É a humildade, meus irmãos, que leva ao céu, não é a pobreza material. O rico, ao contrário do pobre Lázaro humilde, era orgulhoso e egoísta, vivia para si, para suas festas, não era capaz de ver a necessidade do próximo. Como encontramos no evangelho de hoje, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ou como no livro de Amós: se perfumam com os mais finos ungüentos, bebem vinho em taças e não se preocupam com a ruína de José. José aqui representa uma forma de chamar o reino do norte. Quando Israel foi dividido, o reino do norte passa a ser chamado, na linguagem bíblica, de Efraim ou de José. Significa não é capaz de ver a ruína do teu irmão. Você tem, gasta, esbanja e não é capaz de ver o teu irmão que está do teu lado e necessita de ti. Isso é viver somente para si. E esta riqueza, meus irmãos, ela leva o homem à ruína, porque ela junta para si tesouros que a traça corrói. Ela torna a riqueza do homem podre, sem valor. Mas quando nós colocamos aquilo que temos a serviço das necessidades da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos, quando nós alargamos e os nossos bens se colocam à disposição também dos outros, aí, meus irmãos, esta riqueza se torna uma riqueza humilde, se torna uma riqueza dependente de Deus, se torna aquilo que nos evangelhos nós chamamos de pobreza de espírito, que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque possuirão a Deus. Essa pobreza que nós devemos ter, mesmo tendo todos os bens, mesmo possuindo qualquer bem material,
pobres de espírito, dependentes de Deus. Porque os pobres de espírito possuirão a Deus. São Paulo hoje nos fala do combate. Combater o bom combate, conquistar a vida eterna. Os nossos bens, meus irmãos, a nossa vida tem que entrar nesse combate, porque nós lutamos, e a vida é um combate. São Paulo fala em todas as suas cartas que a vida é luta, que a vida é combate. Também os nossos bens e aquilo que somos deve entrar neste combate, buscando conquistar a vida eterna, como São Paulo diz hoje. Combate o bom combate, conquista a vida eterna. O nosso combate, meus irmãos, tem um sentido. Nós não combatemos por combater. A nossa vida não é uma luta por acaso. A nossa vida é um combate e é uma luta por causa do reino de Deus. Nós combatemos por uma pátria, meus irmãos, por uma pátria celeste. Combatemos por um reino, pelo reino de Deus. E por isso, meus irmãos, devemos lembrar que São Paulo nos diz que nós não combatemos contra os nossos irmãos. Se eu combato contra os meus irmãos, eu não combato pelo reino de Deus, meus irmãos. Que a vossa casa não seja um combate de pai contra filho, de filho contra pai, de marido contra esposa, de esposa contra marido. São Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, não é contra homens de carne e osso que deveis combater, mas contra os espíritos deste mundo tenebroso. Nós não devemos combater um com o outro, meus irmãos. O reino de Deus é para todos. O nosso combate deve ser por 3 realidades, é triplo. Digamos, temos 3 frentes de batalha. O primeiro deles é contra o inimigo, é contra o mal, é contra o demônio e Satanás, é contra o inimigo de Deus. Nosso primeiro combate é contra ele. Nós estamos no mundo para combater contra o mal. Para isso fomos batizados e crismados, para combater contra o mal. Por isso nós somos ungidos com óleo. Fomos ungidos com óleo para o combate, para a luta. A luta é contra o inimigo. E nesse inimigo é comum a todos nós. A segunda luta é contra o mundo, contra a mentalidade do mundo, contra aquilo que o mundo quer apresentar para nós como sendo verdadeiro, mas que é mentira. Quando nós vemos hoje as nossas famílias sendo bombardeadas por uma ideologia de gênero, nós vemos os nossos filhos sendo bombardeados por uma mudança de comportamento. Agora não se respeita mais se é homem, se é mulher, se é menino, se é menina. Agora tudo tem que ser uno. Cada um escolhe depois o que é. Temos que combater contra a mentalidade do mundo que nos incita à corrupção, ao roubo, à mentira, ao engano. Lutamos contra o mundo. E, meus irmãos, a terceira frente de batalha, mais difícil de todas, combatemos contra nós mesmos. Combatemos contra as nossas más inclinações, contra as nossas más vontades, contra o nosso mau desejo. Devemos ser combatentes e lutar, meus irmãos, para que a nossa vontade se adeque à vontade divina e não fique na nossa vontade mesquinha. Devemos ser combatentes. Quando vem a preguiça de ir à missa, eu tenho que combater essa preguiça. Quando me vem a vontade de xingar, de me irritar, de brigar com as pessoas, eu tenho que lutar contra mim mesmo e não contra o outro. Somos chamados a lutar e lutar por 3 batalhas. E essa luta, meus irmãos, nos é garantida a vitória, porque venceu por nós, Cristo Jesus. A nossa luta é vitoriosa toda vez que nós nos colocamos na fileira de Cristo Jesus, porque Ele já é o vencedor. E diz São Paulo hoje: conquista a vida eterna neste combate para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé. A profissão de fé é o batismo. Fostes batizado para isso, para combater pelo reino dos céus. Para isso fostes batizado, depois crismado, combatente. E todas as vezes, meus irmãos, que nós estamos na Santa Missa,
Todas as vezes que nós rezamos, nos colocamos diante de Deus, nós renovamos essa profissão de fé, nós renovamos o nosso batismo, que nos dá força para lutarmos cada dia mais nessa conquista pelo reino dos céus. Nós vamos encerrar essa homilia justamente com a nossa profissão de fé, quando nós dizemos que em quem nós cremos, que essa profissão de fé renove o nosso desejo de lutarmos pelo reino dos céus, de lutarmos contra o demônio, de lutarmos contra o mundo, de lutarmos contra as nossas más inclinações e as nossas más vontades, de conquistarmos o reino de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, de pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, poderoso, Criador do céu e da